Boa noite para quem é de boa noite, para quem está aqui ainda com a gente no Brasil, quem estiver fora, olá, como vão? Né? Sejam todos bem-vindos para esse nosso encontro aqui do Astrologando, agora entrando nesse finalzinho de agosto, comecinho de setembro, para o signo de Virgem. Boa noite a todos. Boa noite, Fer. Boa noite, Sam. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que já estão nos assistindo e os que vão assistir depois também. Isso aí. Então, vamos lá. A gente vai compartilhar com vocês o nosso trabalho desse mês. Aqui. Perfeito. Muito bem. Então, estamos aqui no Astrologando de setembro, fazendo jus ao trabalho de montagem e desmontagem, planejamento, organização, que esse belíssimo signo que se apresenta agora, dando, como sempre, eu, Fernanda Vidigal, Sandesh Ferrari, por Nina Lovato, nesse Astrologando de setembro de 2023, falando de Virgem, porque começou a temporada da organização, do planejamento, da rotina, de cuidar da saúde. É isso que a entrada do Sol em Virgem 2023, exatamente às 6h01 dessa quarta-feira, que acabou de passar dia 23 de agosto, pede a todos nós, independentemente de qual seja o seu signo. Então, seguindo, nós vamos estar aqui abrindo para esse signo, único do zodíaco, representado por uma figura feminina. O signo de Virgem simboliza a fertilidade da terra que nutre os seus filhos, a agricultura e a abundância. Está associado à deusa Astreia e a algumas outras deusas, não é não, Sam? Depois me lembra de retomar isso. Símbolo da pureza, da inocência e da justiça, está relacionado à natureza, à sua complexidade e processos minuciosos que mantêm todo o ecossistema em perfeito funcionamento. Virgem é o sexto signo do zodíaco, regido por Mercúrio. Ele rege a casa 6 do mapa astral e é considerado um signo detalhista, dedicado ao trabalho, extremamente metódico. Sempre em busca da perfeição, esses nativos trabalham para ter segurança e estabilidade financeira e são movidos pelo saber das coisas. Então, de 23 de agosto a 22 de setembro, teremos Virgem, regido por Mercúrio, do elemento terra, na sua modalidade ou ritmo mutável, e o símbolo é a própria Virgem. O que a gente está deixando para trás, gente? Deixando para trás, Leão. Já foi, passou, ficou para trás. E aí, vamos lá? Vamos começar assim, aquecendo? Vamos aquecendo esse friozinho? Está todo mundo de frio por aí? Então vamos aquecer. Uma das deusas que pode representar o signo de Virgem também é Atena, filha do pai, né? Então, em homenagem a ela, a gente vai para o primeiro oráculo de hoje, que é o oráculo de Atena, o oráculo de escolhas sábias. Então, Então, vamos lá. Que escolha sábia você vai fazer para esse seu mês começar com o pé direito, favorecendo as organizações, favorecendo as boas práticas de saúde? O que você escolhe para esse mês tão importante, né? Você escolheu já o número 1, o número 2 ou o número 3? Então, vamos lá. Aqui parece que tem duas, o número 3 estava rebelde. Então, eu escolho não agir. Quem escolheu o número 1, escolhe não agir. Minha escolha de crescimento agora é a não ação. Isso significa que estou disposto a deixar outras pessoas tomarem a decisão por mim, pois esta não me cabe. A escolha sábia agora é não agir e dar espaço ao outro para trazer o movimento para a próxima fase do processo. Muito bem, desafiador, né? Não. Quem escolheu o número 2, escolheu a compaixão. Minha escolha sábia neste momento é não julgar e ter compaixão pelos erros dos outros, que é outra tarefa difícil para a Virgem, né? Que tem, assim, a fala bem afiada nessa superpercepção dos detalhes, né? Reconheço que a atitude correta agora é manter a amorosidade, a compreensão e a flexibilidade em relação às atitudes e situação do outro. Muito bem.
E quem escolheu 3, que legal! Escolheu tentar de novo, muito bom. Minha escolha de crescimento agora é refazer as forças e tentar de novo. Algum aspecto importante foi negligenciado ou foi perdido, e uma nova tentativa poderá resultar em sucesso. Eu escolho tentar outra vez. Tudo bem, né? A Virgem gosta de ser perfeitinha, mas a gente precisa aprender a conviver com o erro também, né? Então, fazer de Pois novo é um é. negócio bem bacana. Pois é, não muito desejado, né? Porque quem nasce com o Sol no signo de Virgem pode se identificar com características com objetividade e organização. Virginianas e virginianos típicos costumam buscar constantemente a perfeição e identificar facilmente detalhes que passam despercebidos por todos os outros. Essa é uma das características de Virgem mais admiradas. E aí, quando a gente olha para esse mapinha, primeira olhada do mapa do dia 23, esse do ingresso, né, 0 graus para o Sol, o que a gente tem? Um ascendente solar, um ascendente em Leão, um ascendente do tipo, olha, cheguei chegando com esse Sol de casa 1, né? Então, assim, entrou Virgem com força, com intenção de marcar todos os momentos do agora. Mercúrio já está lá em Virgem, Marte em Virgem, enfim, mas eu gostei desse ingresso aqui, né? Casime ainda com praticamente, com que a Lilith que ficou para trás. Então, enfim, tem um mapinha legal. O que você acha aí, Sam? Boa noite, todo mundo. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Né, todo mundo está assistindo para a gente. Oi, Gláucia. Oi, Jaime. Oi, Adriana. Todo mundo, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Roberta, né? E, sabe, faz 4 dias que o Sol entrou em Virgem. E ele entrou com esse jeito leonino, né? A lua nova em Leão vai atingir uma lua cheia em Virgem, então, claro, eles estão bem costurados. Esse ano está acontecendo várias vezes isso. E essa costura está dizendo basicamente o seguinte: e não tem nada mais especial do que eu, então ainda temos bastante em Leão, né? Eu vou tornar o mundo um lugar melhor porque eu tô vendo o que está errado no mundo. E isso é virginiano. Né? Eu vou melhorar o mundo. Eu vou. Então, há 4 dias que a gente inaugurou a temporada de procurar quadros tortos e ponta de tapete dobrada. Faz 4 dias que a gente resolveu instalar o Excel interior, né? E botar as coisas, cada etiqueta nos potes, com aquilo que tem dentro do pote na etiqueta, né? Não é o pote de sorvete, dentro do pote tem feijão. Não. Tem sorvete no pote de sorvete, tem feijão no pote de feijão. Então, oficialmente, faz 4 dias, faz uma semana mais ou menos, que a gente está começando a crescer, preciso resolver. O que você vai resolver? Vamos consertar o ar-condicionado? É a torneira da pia? Quem sabe a gente vai resolver a agenda? É o trabalho? Preciso resolver minha vida amorosa? Os hábitos de saúde? Preciso dar um jeito, né, na ponta do cabelo, na ponta das unhas? Né? O que eu vou fazer? Então, é um período que a gente está querendo botar ordem nas coisas. E aí, cada um está se espalhando nessas ordens num lugar diferente. Mas como essa entrada do Sol em Virgem, com Mercúrio em Virgem, o regente de Virgem, Marte em Virgem, energia para fazer isso tudo está disponível, não está nem preguiça, está tudo isso acontecendo num ascendente em Leão, ao mesmo tempo a sensação que a gente tem é o seguinte: não dá para delegar. Só quem sabe fazer do jeito que eu faço sou eu. Eu sou insubstituível, quem tem que fazer isso sou eu. Não tem como pedir para alguém fazer isso, sou eu que quero que seja, do jeito que eu quero que seja. Então, é do meu jeito, quem faz sou eu, não dá para delegar. Eu sou insubstituível nesse papel e vou arrumar. O que você vai arrumar? Sua conta bancária? Sua vida de saúde? Seu relacionamento? A casa onde você mora? Será que as suas disciplinas ligadas à espiritualidade, suas orações estão em dia, né? O altar está limpo, né? As roupas estão arrumadas, os buracos costurados, né? Tá tudo na lavanderia certinho, virgem. As prateleiras, os lugares, até de gelar o congelador é importante nesse período. 4 dias que a gente precisa botar cada coisa no seu lugar. E vai ter mais 20 pela frente. Uau, não é? Lá vamos nós, então. Seja lá como for, já senti essa vibração. Então, chegamos à temporada de Virgem, do elemento Terra. Virgem é regido por Mercúrio, simboliza a mente analítica e pragmática. Além disso, traz o filtro da realidade, a clareza, a simplicidade, a observação minuciosa, o aspecto prático. É o signo da purificação associado ao método, à rotina e ao cotidiano. Onde quer que tenhamos o signo de Virgem no nosso mapa astral, tendemos a ordenar, averiguar e calcular.
Sendo de modalidade mutável, ou seja, flexível, a energia virginiana nos mostra o constante movimento da natureza, variando seu contorno, ditando regras que preservam a ordem natural da vida. E aí tem uma coisa muito bonita, né? O quanto tem ligação com o trigo, com o plantio, com a colheita, principalmente a colheita, né? Como é que a gente vai fazer a colheita? Quando é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente faz as coisas serem arrumadas? Né? São as minúcias, os cálculos, as observações, os planejamentos, as organizações. Então, assim, dá-lhe virgem. É verdade, né? E isso acaba dando muito certo. A gente não pode esquecer que a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, né, é Spica, que é exatamente a capacidade da gente gerar bons resultados. Virgem representa um momento da história da humanidade em que o ser humano aprendeu a plantar e a colher. E a plantar e a colher precisa de organização. Porque não dá para plantar em qualquer época do ano, tem época para plantar, tem época para não mexer lá e depois tem época para colher. Se a gente se organiza, né, a estação de cada coisa, ninguém passa fome. Né, tudo funciona. Como disse a Glaucia agora aqui no chat, né, assim, separa até os grampos da cor por os grampos de roupa por cor, né? Então, oi, Leonita, né? Então, assim, esses detalhes que garante. Tem que lavar a louça e botar o garfo separado da faca, separado da colher, para não espetar os dedos na ponta da faca. Então, oficialmente, a gente precisa lembrar de colheita. Lá no Oriente, o grão que era colhido era arroz. Lá no Ocidente, o grão que era colhido era o milho. No norte do mundo, o grão que era colhido era o trigo. No sul do mundo, o grão que era colhido é a cevada e o centeio. Todos os povos da terra têm seus grãos. E se tem grão, tem virgem para mostrar que organização e método traz resultado sim. Muito bem. Com Bom, certeza. Isso aí. Hoje a gente já andou um pouquinho, né? Estamos a 4 graus já estamos a 4 dias. Sim. Eu estava pensando, né, que toda essa abundância, toda essa nutrição nutre também na gente, pela alquimia, o chakra do plexo solar, né, que também é amarelinho, que nem os grãos, né? Cuidando bastante dessa questão da saúde, do poder pessoal, né? Quando eu consigo me organizar, como isso reflete, né, na minha autoestima, quando eu deixo os meus cuidados em dia, né, comigo mesma, quando eu me atualizo nas minhas rotinas de autocuidado e de organização, como as coisas fluem mais, acontecem melhor e como eu me sinto melhor, né? Sim. O mapa de hoje, né, que está marcado, né, ali do lado, né, ele está mostrando bastante esse oposto de Virgem, né? Uhum. Então ele está com esse ascendente em Peixes, com Netuno no ascendente em Peixes, né? Só para lembrar a gente que legal, organização é legal, metro é legal, resultado é legal, né? Só que não esquece de ser amoroso e compassivo consigo mesmo. Né? Então, assim, e pode fazer isso até do jeito virginiano, meio hipocondríaco, né? Pode botar aí, né, um pouquinho de, porque todo virginiano é um pouquinho hipocondríaco, né? Se tem uma virginianice no mapa, certamente ela é acompanhada nem sempre de remédios, mas sempre uns suplementos, um chazinho, né? Uma consulta preventiva, né? Uma virginianice tem que ter. E essa energia de compaixão consigo mesma é que é de extrema importância. E esse ascendente, o momento que a gente está fazendo hoje, essa nossa conversa, está pedindo esse mapa desse momento agora, que a gente fale sobre incluir compaixão na exigência virginiana, incluir, né, esse olhar empático, né, junto com o nível de exigência que esse momento traz e diz que é bom mesmo. Isso. Tenha um Esse cuidado Saturno, consigo e com o outro, né, também. Também esse ascendente em peixes leva bastante para isso, né? De levar não o só o outro é com a autocuidado, coletividade, né? Porque o ascendente isso. pegou em cima de Netuno, por uma coincidência, né? E Então aí a virgem, gente tem uma presença muito compassiva, muito vamos pensar em nome de todos, o que é bom para todas as pessoas. Né? isso. Então tem um olhar menos crítico, mais abrangente, né? Tem essa restrição que o Saturno está colocando em cima desse Sol em Virgem, do tipo menos, né? Critica menos.
né, menos, um pouquinho menos dessa tua energia, olha um pouquinho mais para o todo. Então, abre ali lá do feixezinho onde você está olhando, abre um pouquinho o leque de vez em quando. E esse triângulo lindo, enquanto a gente conversa, hein, Sam? Eu acho que é o segundo ou terceiro que a gente pega desde que a gente está fazendo Astrologando todos juntos. Eu gostei muito desse triângulo. Sim, né, um belo triângulo, né, uma bela montagem. Essa a questão que eu falei com saúde, um pouquinho de Sol de casa 6 e a Lua em Capricórnio pede olhar para o Saturno de 12, então eu falo um pouquinho dessa questão de saúde, né, que eu comentei antes. E o Netuno no ascendente diz o seguinte: se você não estiver organizando e limpando, sabe o que que você está fazendo? Você está numa atitude escapista compulsiva. Então nada de exagerar, de internet, drogas, álcool, né, WhatsApp, Instagram, ou seja o que for, açúcar, né, cuidado com as compulsões, porque isso é escapismo, porque agora é hora de fazer limpeza, faxina, a Jax Festa das Flores, balde que boi rodo, né, é o momento correto, né, para a gente estar utilizando isso um pouquinho na vida da gente. Esse triângulo maravilhoso, com a Lua, Plutão em Capricórnio numa ponta, a outra ponta, Júpiter e Urano em Touro, e a terceira e última ponta, né, com esse Mercúrio ali virginiano, Marte virginiano, é um grande triângulo de terra, garantindo essa energia terrena da Virgem, né, de trazer para a realidade todos os projetos, ideias, inspirações e criatividades de outros tempos. É um momento para realmente adquirir competência por fazer de novo, de novo e de novo, né, até alcançar bons resultados. É a competência que vem da rotina, né, desse Sol de casa 6, um grande triângulo maravilhoso. E esse grande triângulo maravilhoso, né, ele tem vários desafios ali com as tensões, né, essas tensões que estão mostrando entre o Júpiter, né, um pouquinho e a Vênus, entre esse lado fixo aqui do mapa, entre o Touro e Leão, né, e exatamente isso pede para não teimar, levanta, vai lá e põe em ordem, não entre em resistência, sai da inércia, né, levanta, vai lá e põe em ordem. Tá certo. Levanta já é uma conversa complicada, não é não? Levanta daí, vai fazer o seu serviço, cara. Tá na hora de fazer o que tem para fazer. Então tá, em setembro, apesar desse levanta daí, em termos de céu, tava meio sossegado, assim, sabe? Porque tem umas coisas meio disfarçadas, como o próprio Sam acabou percebendo, tem umas tensões, mas elas estão meio escondidas, elas não estão tão declaradas. Então, no dia 5 de setembro, a gente tem Vênus entrando em Virgem, dia 10 de setembro, início de Mercúrio retrógrado, aí começa a loucura, 22 de setembro, Sol em Libra, né? Daí definitivamente a gente vai ter a mudança para o próximo signo que a gente vai estar conversando lá adiante, 23 de setembro, Mercúrio em Virgem, 29 de setembro, Vênus em Libra, mas aí a gente já está de astrologando novo, então nem vale a pena segurar muito por aí. E aí a gente tem, ó, mais uma pegadinha bacana de pensar em alguma coisa sobre setembro, sobre agora, né? No oráculo de hoje, temos mais um oráculo pela frente. Vamos lá. Vamos ver o que você escolhe. Então, que característica vai ajudar você se sintonizar com toda essa energia virginiana e não exagerar, né, nas chatices. Não, no poder de observação em detalhes, né? Então vamos Achar lá. uma agulha num palheiro não é para todos. Não é Não. para qualquer um, vai. Não é mesmo. Então, enquanto isso, vai lá, escolhe 1, 2, 3. Muito bem. Quem escolheu hoje o 1, agora escolhe sintonizar com o poder da escolha. Então, eu não sou uma vítima, escolho passar por esse processo desafiante de forma consciente, me envolvendo e apostando na minha cura total. Quando você lembrar que você tem o poder da escolha, é o que você consegue levantar para ir fazer alguma coisa. Tá? Número 2, vai conseguir levantar para fazer alguma coisa quando sintonizar com a autoaceitação. Eu me aceito, grandezas e pequenezas, forças e fraquezas, reconheço que sou uma manifestação única e preciosa. Muito bom. E quem escolheu o número 3 vai conseguir levantar para fazer alguma coisa quando se sintonizar com os mestres de luz. Então, hoje o mestre, o iluminado, o sábio, caminha a meu lado.
Sua presença me lembra que sou uma pessoa cuidada e protegida pela luz. Muito bem. Muito bem. Maravilha. Tá. E aí a gente podia falar um pouquinho nessa, ainda com o mapa de hoje, essa história do eixo Virgem-Peixes. Eu acho que essa pode ser uma conversa importante da gente lembrar que aquilo que não se resolve em Virgem vai lá para Peixes, aquilo que não resolve em Peixes vai lá para Virgem. Né? Esse bem bolado dos eixos, e principalmente nesse momento que a gente está da conversa, onde o Saturno foi realmente dizer: oi, estou aqui, não é? Então, assim, presta atenção, por favor. Na verdade, a gente tem que imaginar que esse eixo Peixes-Virgem é um eixo que convida para sentar um sacerdote e um cientista, né? Então, a gente tem o sacerdote pisciano e cientista virginiano, né? Esse detalhe, essa organização, esse método para fazer as coisas, isso é coisa do virginiano, isso é coisa do cientista. O Mercúrio, que é o regente de Virgem, ele é o cientista e essa inteligência, enquanto o intuitivo, o vidente, que é né, o regente de Peixes, o Júpiter, o Netuno, que está agora no ascendente, né? Ele vai falar um pouquinho sobre esse sacerdote. Então, o que se não se resolve com ciência, precisa ter fé. Às vezes milagre acontece. E o que não dá para resolver por milagre, rezei, rezei, rezei e não resolveu, né? Leva para o cientista, leva para o médico, leva para o profissional competente, não leva para o amador, não, né? Leva para quem conhece lá e resolver. Ah, eu rezei tanto e não resolveu, então vamos procurar a ciência, né? A ciência me desenganou, então começa a rezar. Né? Aqui é um bom momento para a gente brincar de gangorra e perceber que cada um dos dois tem suas forças e que às vezes quem resolve é um e às vezes quem tem os antídotos são outros. Se não resolveu o remédio, né, vamos para a garrafada. E se não resolveu a garrafada, quem sabe toma um remédio, né? Então, né, se não resolveu na benzedura, né? Então, oficialmente esse eixo fala muito desse lugar. O idealista pisciano, ele imagina um mundo, lugar melhor, né? Mas precisa do virginiano para botar isso numa lista, o que vai fazer primeiro e depois e depois e depois, senão isso nunca vai virar realidade, né? O pragmático virginiano, né? Ele todo dia é capaz de fazer tudo que precisa ser feito. A grande pergunta é para quê? Por quê? Onde é que eu vou chegar com isso? Qual o sentido? Qual o significado? E aí é hora de entrar o idealista pisciano para dar o sentido e para dar um significado para a rotina virginiana. Enquanto Virgem é capaz de dar conta do recado, esse recado chega em algum lugar que quem diz é Peixes. Enquanto Peixes imagina o lugar onde ele quer chegar, mas só vai ter disciplina para chegar lá se tiver Virgem. Aqui não é ou um ou outro, né? Mas realmente ser capaz de brincar de gangorra entre o místico prático, o idealista pragmático, né? Entre a bruxa científica, né? O sacerdote, né? Que coloca as coisas e grandes religiosos e padres contribuíram muito com a ciência. Tu pega Mendel, por exemplo, da genética, e ele era padre, né? Você pega assim grandes químicos, grandes cientistas, grandes biólogos, grandes matemáticos, né? Muitos deles eram religiosos, né? E exatamente essa combinação, né? Quando a ciência e a espiritualidade não tinham feito litígio, né? Não tinham se separado, quando o pajé ou o xamã da tribo era o religioso e o cientista, né? A gente ganhava muito. E esse eixo e esse tempo no céu agora nos convida, né, a casar de novo tudo que eu acredito com tudo que eu sei que funciona, porque contra fatos não há argumentos. Muito bom. Maravilha. Então a gente está nesse fim de agosto, né? Dia 22 de agosto, Marte e Mercúrio em Virgem faz oposição com Netuno retrógrado em Peixes, criando um mar revolto interior, espancando rochas sólidas, uma crise interna de sentimentos e mediunidade sem condições de se expressar no mundo. Dia 23 de agosto, o Sol entra em Virgem e Mercúrio fica retrógrado, convidando a arrumar coisas estragadas, consertar detalhes e fazer a manutenção das coisas. Dia 27 de agosto, Marte se exila em Libra, diminuindo a força da rotina e pedindo mais glamour, sem conseguir. Dia 28 de agosto, Urano, que está em Touro junto com Júpiter, fica retrógrado dizendo que um bom futuro se constrói lentamente e usando memórias para não repetir erros. Dia 30 de agosto, a segunda lua cheia desse mês, lua azul contemporânea, vai ocorrer agora com o Sol em Virgem, trazendo os resultados dos nossos sacrifícios dos últimos 15 dias, desde a lua nova em Leão, no dia 16.
Já em setembro, em 3 de setembro, a Vênus começa o seu movimento direto em Leão e dia 4, Júpiter fica retrógrado em Touro. Esses 2 dias com bênçãos benéficas para estética, relações, dinheiro e dedicação com tudo aquilo que trará resultados e precisa de atenção. Dia 6 de setembro, Sol e Mercúrio retrógrado se encontram em Virgem, em um ápice de crítica e eficiência competente na execução de tudo. Tempo de reparação, estratégia e pouco afeto. Em 14 de setembro, a Lua nova em Virgem e dia 15 de setembro, Mercúrio começa a andar para frente. Ambos os eventos dizem que toda a dedicação concentrada e o alto nível de precisão e exigência com isolamento vão agora trazer avalanches de resultados belos e que inspiram os vínculos e prazeres. Tal como o inverno interior rigoroso chegasse ao fim, acordando brotos coloridos de relações e prosperidade para desabrochar na primavera libriana em 23 de setembro. Mas isso é tema do próximo Astrologando. Né? Eu acho que não tem imagem mais bonitinha para falar de virginianos do que esse casal no filme do Up. Muito bonitinho mesmo. Fofo demais. E hoje a gente tem uma lua em Capricórnio, é isso mesmo? Crescente, com cor azul marinho, incenso pode ser erva cidreira. O que mais a gente tem para hoje nessa lua, Sá? Lua em Capricórnios é interessante porque a Lua normalmente fala de mãe, fala de maternidade, fala de. Mas quando a Lua está em Áries, a mãe está braba. Quando a Lua está em Touro, né, ela está assim com os seios fartos, né, e nutrindo bastante comida para os filhos. A Lua em Gêmeos, ela está contando história. A Lua em Câncer, essa mãe está então assim preocupada, cuidando das roupas, querendo saber o que os filhos estão querendo, né? Uma Lua em Virgem é uma mãe que cuida da saúde das crianças, né? Uma Lua em Libra cuida da roupa e do laço, né? Para ficar tudo bonitinho, tudo, né, arrumadinho, tudo glamourosamente falando, né? Quando a gente tem uma Lua em Sagitário, a mãe convida para viajar e contar de outras culturas. Uma mãe em Escorpião precisa dar notícia para os filhos que tudo chega ao fim em algum momento. Uma Lua em Aquário, a mãe inventa moda e muda e subverte a receita. Uma Lua em Peixes, né, é uma mãe que traz arte, hora da aquarela, né, com a mamãe. Mas quando a Lua está em Capricórnio, é quando a mãe olha para as crianças e diz: precisamos trabalhar. Tu varre lá que eu varro aqui, tu limpa lá que eu limpo aqui, você vai cortando o alho que eu corto a cebola, você limpa o banheiro que eu limpo as calçadas, né? E é aquele período em que a mãe diz: vai arrumar seu quarto e cadê a meia do pé, né? Então, né, esse período muito forte da Lua em Capricórnio, que ela não é afetiva, ela é eficiente. Com uma mãe dessa, não faltam uniformes, não falta estudos, não falta oportunidade, não falta comida na lancheira. Eu não sei se ela senta no chão e diz: eu te amo, me importo com você, mas ela garante um bom volume de resultados, né? E essa Lua em Capricórnio potencializa a terra do Virgem, dizendo: agora não é hora de afeto, não tem lugar no meu colo, tem uma lista de tarefas que precisam ser cumpridas. Então, mamãe formiga botando as formigas para levar folhinhas para o formigueiro. Eu preciso te perguntar, Sá, como é que é a lua de Leão que você pulou? Ups, obrigado. A Lua em Leão é quando a mãe vai na festa, né, do colégio e ela é homenageada, né? É o momento em que a criança vai cantar para a mamãe as músicas e entregar o presente, e ela sente que valeu a pena tudo que ela fez. Muito bem, e a gente está arrumando para uma lua cheia em peixes, é isso mesmo? Sim, quando a lua chegar cheia, né, o sol vai estar em Virgem, a lua vai estar em Peixes, potencializando aquele eixo que a gente falou, né? Então, só vai conseguir um bom resultado prático, pragmático, científico se tiver fé, acreditar e tiver compaixão, né, para não ser criticado e não ser excluído. Exatamente. Muito bem. Tem umas fases da Lua, de quando a gente está falando, né? Principalmente setembro. Setembro vai começar ali no quarto minguante, Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia, em termos do caminhar do mês. A gente pode pensar aqui bem no comecinho, né? De setembro, que é onde a gente vai poder estar chegando, estamos aqui nesse domingo, chegando quase lá. Então, a gente tem uma caminhada que começa com lua minguante, depois ela vai para nova, cheia já está lá adiante, e depois vem a de Áries. A gente tem um caminho farto aí pelo diante, né? Pelo seguir adiante.
como em agosto a gente teve uma lua cheia no começo e uma no final, agora as luas cheias todas vão pegar no final de cada mês, né? Mas agosto a gente ainda tem essa oportunidade, agora dia 30, de 2 luas cheias. Rarissimamente, há mais de 2 anos leva para conseguir aparecer isso de tempos em tempos. A lua azul, como a gente tinha falado antes, né? Uma Sim. lua de bênçãos, né? E de fazer desejos que são realizados e que as fadas ajudam a gente a atrair mais do que a gente quer. Mas em setembro em diante, todas as luas cheias vão acabar acontecendo no final do mês. Dá tempo para se preparar. E quero falar um pouquinho também dessas questões de quantas séries, eras, Astreia, né? Quantas figuras imponentes e importantes do feminino acabam tendo uma certa representatividade nessa figura da Virgem de Virgem, né? Isso, como virgem, é como a gente falou antes, né, tem a ver com a colheita dos trigos e dos grãos. Sempre, né, em todas as culturas que aparecem em algum momento, né, que não é uma cultura que vai lá e conquista os outros, ou que rouba dos outros, mas toda a cultura que plantou um grão e esperou ele brotar para colher e comer, né, tem uma deusa ligada à fertilidade da terra, ligada à fertilidade do solo, aos grãos, à maturidade, a boas colheitas. Para quem eu vou rezar para a colheita ser farta? Para não dar uma chuva de granizo, né? Para não dar um fungo nas minhas plantas, né? Um bichinho, né? Uma joaninha, né? Uma praga de gafanhotos, né? A Bíblia diz, né? Primeiro vem a praga, né? Essa praga vai gerar fome, por causa da fome vai gerar a guerra e por causa da guerra vai gerar a morte. Então, se por acaso a colheita não for bem feita, não der certo, vai soltar os 4 cavaleiros do Apocalipse e acaba com tudo. E para não acabar com tudo, a gente precisa que a colheita funcione, né? A gente não pode ficar morrendo de fome. Então, em todos os lugares da história da humanidade, ao longo do tempo, nos 4 cantos do tempo e dos países, dos continentes, tem alguém que está cuidando das colheitas. E é para essa que a gente reza. E Virgem representa todas as deusas de plantio e colheitas, de sumerianos, caldeicas, babilônicas, É. assírias, astecas, incas, chinesas, australianas, de todos os lugares do mundo, onde alguém planta e alguém colhe, tem uma deusa lá representando essa fertilidade da terra para a gente rezar, para ela não soltar os 4 cavaleiros do Apocalipse e a vida poder seguir adiante. Exatamente por isso que eu resolvi falar desse feminino. Achei dessa vez me saltou ainda mais aos olhos o quanto esse feminino sagrado, né, na temporada de Virgem tem que ser homenageado, lembrado, falado, né, bem-vindo. E aí o Mercúriozinho, né? Mercúriozinho tá ainda no Virgem, então também crítico, criaturinha, né? A gente está com pensamento com uma tendência à criticidade, a uma certa acidez, aquela pontinha apimentada, né? Que é uma questão bem mercurial e virginiana. O Mercúrio em Virgem é um dos lugares mais fortes do Mercúrio, né? Um dos lugares mais poderosos do Mercúrio, né? Então, nada é mais poderoso do que o Mercúrio em Virgem. O Mercúrio em Virgem, ele é domiciliado. O Mercúrio em Virgem, ele é exaltado. O Mercúrio em Virgem, quando está em casa, né? Ele também tem... também é regente da casa 6, né? Que é uma casa virginiana, o que é diferente nas outras casas. Então, assim, ele potencializa um monte de coisas, né? Ele aumenta e cresce um monte de coisas. Então o Mercúrio em Virgem ele é realmente muito, 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 muito forte, né? E exatamente por causa disso a mente está com o máximo do poder dela. E a mente não é afetiva, senão não seria a mente, seria o coração. Né? Então, né, a morada da alma está no coração, não está na mente, né? E com a mente no máximo do poder, né, é o afeto no mínimo do poder dele. A gente precisa tomar cuidado conscientemente para não se perder, né? Porque o afeto ele está ali, né, pedindo para ser visto. Com essa, né, Vênus em Leão, pedindo para ser visto, porque quem está, né, como a regente do show é o cabeção. Pois é, o cabeção, e aí pensa, né? Tudo tem que ter razão, porque, quando, como, tem umas coisas difíceis aí nesse trato desse Mercúrio virginiano, onde todo mundo pode se arvorar a não, assim não pode, assim não dá. E aí, que tal a gente fazer mais um oráculo, né, nos inspirando, inclusive, com esse filme maravilhoso, né, com essa atriz incrível, não é, onde o diabo veste Prada. Sim, essa é uma briga ótima, né? Mente e coração. Eu adoro um cartazinho que eu coloco aqui sempre,
né? Porque o meu cabeção pede, né, um coração, então eu tenho esse desenho ali, que é na cabeça um coraçãozinho dentro e no coração um cérebrozinho lá dentro também, né, para ver se essa, né, se essa troca acontece, pode acontecer de um jeito mais equilibrado, né? Enquanto vocês iam falando, eu escolhi, então, quais os florais, né, que vão atender, né, essas, para a gente poder ir para esse equilíbrio e se curar, né? Curar as nossas dores, enfim, curar o que a gente tem para curar nesse período, digo, né, o que a gente tem, porque cada um vai ter, Virgem vai estar num lugar, numa casa, vai ter planetas distintos lá, então as histórias que precisam ser curadas são diferentes, né? Sim. Muito bem, quem escolheu o número 1 escolheu a simplicidade e a perfeição. Você vê que é um negócio meio difícil, né? Porque a perfeição, ela, né, é o que Às vezes ela é Virgem simples. quer e almeja, mas isso, precisa descobrir que é simples, é um negócio ali só. Né? O nosso perfeito é humano, né? Tem que lembrar disso. Uhum. O número 2 escolheu um aspecto que eu acho bem legal para a Virgem, para cuidar desse perfeccionismo também, e um lugar para onde ela é bom que ela olhe, né, que é a vaidade e a sensualidade. O segundo chakra, porque ela perde um pouco dessa conexão com prazer, né, ela fica muito na criticidade e esquece de se divertir. Então, um brinco de princesa vai ajudar a cuidar um pouquinho, para que tenha um pouco de prazer na história ali também, né? E o número 3, muito legal, porque escolheu Bracatinga, que vai combater a sensação de fracasso. Porque olha só, né? O que acontece quando eu não consigo que tudo saia do meu jeito, que tudo aconteça da maneira como eu quero, como eu estou enxergando, dizendo, gente, não vai dar. Né? Eu acabo frustrada, eu acabo me sentindo, né, mal, fracassada, porque o negócio não aconteceu como eu queria. Então, 3 cartinhas muito bacanas. Então, número 1, Sibipiruna, número 2, Brinco de Princesa, e número 3, Bracatinga. As 3 muito coloridinhas, e o Brinco de Princesa em particular, com bastante rosinha e vermelho para contemplar um pouco a amorosidade. Certo, o que mais a gente tem para hoje, além de ser complicada e perfeitinha? Complicada e perfeitinha, né? Concentrada e observadora, paciência tem limite, 100% de dedicação, é realista que fala, né? Então, tudo no seu lugar. Ai, eu odeio mimimi. Então, assim, vamos pensar curta e grossa essa menina, não é verdade? Miss FBI, eu adorei essa postagem aqui sobre Virgem, né, com todo o meu profundo amor e beijos e abraços, que eu tenho amigas virginianas queridíssimas. Então, assim, pensa que eu sou fã. Acho bom gostar. Né, principalmente, eu vou falar um pouco aqui em uma questão de casas, né? Onde eu tenho a minha casa virginiana é exatamente onde Virgem fica bem, que é casa 6. Então, definitivamente, tem um lugar nisso tudo que eu vibro igual, eu tenho muito parentesco. E também nas coisas difíceis, na hipocondria, né? No controle e na crítica. Tem as coisas difíceis também. Verdade. Ainda bem que esse Marte está libriano, eu fico um pouquinho mais feliz. Né, o Virgem está trazendo muito, esse mapa estava trazendo muito, né, que você estava mostrando ali antes, que o Virgem vai botar em ordem são coisas do passado que ficaram para as coisas serem colocadas em ordem, né, para poder seguir para um futuro de bons resultados, né. A gente pode perceber nesse mapa, né, Plutão retrógrado, Saturno retrógrado, Netuno retrógrado, Quirón retrógrado, nós sempre estão retrógrados, né, um Júpiter que daqui a pouco vai ficar retrógrado, daqui a pouquinho, o Urano já está estacionário, ele vai ficar retrógrado, a Vênus está retrógrado, Mercúrio está retrógrado, né, assim, Lua e Sol não ficam retrógrados, senão deviam estar,
né? E oficialmente o Marte não fica retrógrado esse ano, né? Vai ficar só ano que vem. Mas oficialmente, né, tira lá em março do ano que vem ele fica retrógrado, março, abril do ano que vem ele tá retrógrado, mas esse ano ele também não fica mais. Mas o resto, quem não tá retrógrado vai entrar, né? O Urano e o Júpiter estão entrando agora para ficar retrógrado, o resto já tá. Então esse período, esse mês virginiano, ele diz assim, para o instantinho só, que ficou umas pendências, né? Sabe quando você volta atrás para saber se trancou mesmo a porta? E aí você pode ir Uhum. tranquilo? Se você não volta atrás, você vai tenso? É isso que esse mês está pedindo. Volta um pouquinho atrás, faz de novo, né? E verifica se está bem feito e depois segue tranquilo. É só isso, é isso que esse mês pede. Esse volume de retrógrado é basicamente andar de costas para garantir, né, que o negócio está bem feito. Fez, refez, viu 2 vezes, quer que eu veja, né? Mandou, imprimiu, mandou por e-mail, deixou uma cópia no WhatsApp, né? Botou no celular do outro também. Agora vai, não corre o risco, né? Tem plano A, plano B, plano C, plano D, tá tudo certo. Maravilha. Então, essa é a nossa querida colheita, né? Agora a gente já está meio que numa fase de olhar um pouco para a colheita. E olhar um pouco também para esse lugar de pouca paciência e de, puxa, já devia ter terminado, né? Como é que isso continua? E vamos pensar que no dia 23 de agosto a gente entrou, então, com esse sol a zero, né? Então, voltando para aquele mapa de ingresso, onde algumas coisas não estavam como está hoje. Mas quase todo mundo já estava aí estacionário pedindo revisão, né? Repica, revisa, olha bem, vê de novo, vê o que você vai fazer com isso, que é como a gente está agora, seja nos lados positivos que a gente traga de Virgem, seja nos lados negativos que a gente traga de Virgem também. Né? Que o Virgem tem um ladinho que às vezes as pessoas gostam e outro ladinho que as pessoas não gostam tanto. Então, da gente poder É olhar para esses importante dois lados. lembrar, né, que não é legal a gente usar biquíni a 14 graus num jantar de gala. Não é legal a gente usar roupa longa de veludo, né, dentro da piscina, né? Tem hora certa para a roupa certa, né? Não vai com tudo apertado, né, dormir ou num voo com pressurização da cabine, né? E tem hora certa para uma coisa, tem hora certa para outra. Então, quando você quiser cortar um losango no meio de um bolo, fazer um buraco, né, porque deu vontade, faz isso em fevereiro, não vai fazer isso agora, né. Agora, tu, por favor, pega uma régua e corta este bolo direito, né, e não fica cavando no meio da manteiga e da margarina, fazendo aqueles buracos. Vamos fazer um nível e descer toda ela por igual, até o final, né, em vez de fazer esses buracados no queijo, na manteiga, na margarina, sei lá do quê, ou no bolo, arruma esse troço direitinho, entendeu, porque agora essa é a roupa correta da vez. Ai, nossa, isso são virginianices, né? E aí é muito divertido você colocar essa história da manteiga e do bolo. Quantas pessoas será que estão aí do lado que não cavoca umas coisas diferentes? Agora, quem é aquela pessoa, criatura, que diz que tem que descer no nível? Nossa, adorei. Nunca pensei em descer minha manteiga no nível. É básico. Quando uma vez me disseram assim, né, um aluno, né, oi Tuti, uma vez me disseram um aluno de astrologia assim, né, que ele tinha uma namorada que falou assim, por que que você não coloca os talheres no escorredor de talheres na ordem certa? E aí ele achou que estava arrasando, né, tipo, os garfos, tem 4 pedaços, né, um para talheres grandes e outros 3, né, então você bota Uhum. os garfos, as facas e as colheres, mas de preferência em ordem alfabética, porque o C de colher vem antes, né. Então, aí bota o F, né, o G do garfo vem depois. Então coloca as coisas direitinho e de preferência em ordem alfabética. E lembrando, garfos e colheres para cima, facas para baixo. Tá certo. Né? Tá. Algumas ordens dessas eu compartilho. Mas o meu Não, eu cheguei até a ascendente. ficar com problemas, assim, Ah, não, sabe? não. Meu ascendente não chega nesse nível do perfeccionismo, assim, é um pouco menos. Mas o Tá. tapete dobrado, ai, ai, ai. Uhum.
Pois é, pois é. Bom, os nodos continuam também na sua caminhada, aí a gente não tem uma inovação, então, de novo, dizendo um pouquinho mais do mesmo, né, do nodo norte, do nosso futuro estar numa mão ariana, estar na mão de tomadas de decisão, né, de prontificação e também na mão de curarmos algumas questões. Não é isso, Sam? Rafael, Tony, Mônica, beijo para vocês também, né? Olha só, o Nó do Norte e o Quirón em Áries, eles falam muito sobre que a cura desse momento, já está assim um certo tempo, né? É tomar iniciativa. Então não me espera dar vontade para ir lá e fazer. Vai lá fazer que daqui a pouco a vontade vem. Né? Então, assim, vai tomando iniciativa, que é isso que vai resolver. Não espera dar vontade para fazer, levanta, vai lá e faz, que daqui a pouco a vontade vem, né? Quando vai vendo o resultado, a vontade vai chegando e a gente vai fazendo cada vez mais. Mas a cura e o propósito, o Nó do Norte e o Quirón estão falando que a cura, o correto nesse momento é realmente levanta, vai lá e faz, não espera dar vontade, não. Exato, porque é Áries, né? A gente não pode ficar aguardando. E essa casa 6, tão bonitinha, a casa do serviço, a casa do trabalho, a casa de manutenção, né, dos detalhes daquilo que é a nossa rotina diária, tem muito trabalho, tem muita saúde, é uma área importante do mapa para a gente. A casa 6 diz que se a gente, nesse momento agora, fizer o tratamento, né, quando chegar lá em março, não vai ter que fazer a cirurgia. Né, vai ter que fazer direitinho, né. A casa 6 diz agora que se a gente fizer a rotina, se a gente limpar sempre, não vai ficar encardido e não vai precisar fazer a reforma, né. Se a gente, né, limpar direitinho, organizar e método assim, as coisas não quebram, as coisas duram mais, né, e as coisas duram por bastante tempo. Então a 6 fala exatamente disso, né. Limpa a mão no pano de pão, no pano de mão e não no pano de prato, e limpa o prato no pano de prato, não no pano de mão, né, aí os 2 duram mais tempo, né. Então aqui um pouco da ideia de que o método garante o bom resultado. E se a casa 6 diz: "Método, método, método", Tudo bem. é quando a gente é escravo e não senhor da vida. É, porque a gente tem que pensar que tudo na vida fica mais fácil, mais organizado, mais bem disposto quando a gente tem um protocolozinho básico para seguir. Isso, Qual e é pode o até faltar nosso luz que a gente sabe o lugar, né. então, além do que a gente consegue abrir a gaveta e saber que está lá, né. Senão nunca sabe. Perfeito, gasta menos tempo, né? Então, Também. agora vamos ver o que a gente pode fazer até para cuidar dessa cura um pouco, né? Já que é para fazer alguma coisa, né, sobre Uhum. isso, então vamos ver o que a gente pode fazer. Você que escolheu o número 1, escolheu uma trava de segurança chamada energia número 2. Então, você vai, enquanto segura dessa forma os anelares, alternadamente, direito e esquerdo, né? Segura um, fica um pouquinho, depois segura outro, fica um pouquinho, faz algumas respirações. Oi, Fer? Vem de um anular e vai para o outro anular, quer dizer, eu vou ficar Isso, fazendo uma mudança. você vai segurar os dois, uma vez cada um, sempre assim, respira um pouquinho. Quando você der um suspirinho, aí você muda para o outro, Tá. né? E faz isso alguns momentos. E isso fala, essa trava de segurança número 2 aqui, fala do propósito de vida. Então, invoco a inteligência iluminadora para me reconectar com a sabedoria original, com meus dons e com o meu propósito de vida. Expando a minha consciência e recebo tudo em abundância. Essa foi a número 1. Bom. Quem escolheu a carta número 2 escolheu a trava de segurança de energia número 17. Vai segurar um mesmo dedo, de novo os anelares, só que vai se conectar com a voz do coração. Então, invoco a inteligência intuitiva natural e ouço a voz do meu coração. Enfrento todas as mudanças em minha vida, pois tenho a mente relaxada e só pensamentos criativos. Muito bem.
E quem escolheu a carta número 3, escolheu a trava de segurança da energia número 15, vai segurar os dedos mínimo também. Segura ali, faz algumas respirações, quando der um suspirinho assim, aí muda para o outro dedo. E aqui vai invocar a força da alegria e do entusiasmo para lavar meu coração com riso de todas as falsidades e esforços desnecessários. Assim me mantenho na luz. E enquanto a gente vai ficando um pouquinho nessas travas de segurança, respirando um pouco, eu queria contar para vocês um recadinho da benzedeira, porque quando a gente fala em virgem, em curadora, com esse eixo virgem peixes, a gente precisa falar com a benzedeira, porque ela fica bem a fim de dar um recado. E o recadinho dela é assim: não tenha medo de merecer. A carta que saiu chama fartura. E aí ela diz assim: a prosperidade está para todos nós. Dinheiro também é energia. A prosperidade está ligada à espiritualidade, pois antes de ter, você precisa compreender e acessar o ser. Prosperidade é uma consequência dos seus gestos, dos seus pensamentos e dos seus atos. É a energia que flui através da entrega do seu servir na vida terrena. E a gente não pode falar melhor de servir do que de virgem, né? Virgem é um signo muito servil. É quando você veste com honra, amor e dignidade o seu propósito de estar aqui. O momento é próspero e as oportunidades estão batendo à sua porta. Conecte-se com a energia do dinheiro sem culpa, medo ou vergonha. Desassocie a imagem do dinheiro a algo negativo. Dinheiro é energia que potencializa um caráter. Quem é bom irá fazer coisas boas, quem é ruim irá fazer coisas ruins. Eu sei que você é uma pessoa incrível e com dinheiro irá fazer maravilhas. Também vai a pouco perceber que a energia da prosperidade é infinita. Com doação e generosidade, você entrará no fluxo de doar e mais ainda receber. Acho que tem tudo a ver com o signo de Virgem, que organiza, que limpa, que faz fluir e que se doa muito para os outros. E isso tudo gera abundância e fartura. Esse foi o recadinho da nossa querida benzedeira. Maravilha. Então, assim, entrando para aquele lugar que tem muita gente que está aí aguardando, que é aquele lugar do que se cura, né? Quem cura? Virgem cura o quê? Né? Quem tem coisas em Virgem está sendo curado de quê? Não, que partes? Quais são as curas, as cores, as pedras e os olhos para essa temporada de Virgem? Então, né, oi Tassiana, bem-vinda. Oficialmente, virgem tem a ver com os intestinos. Os intestinos, eles são totalmente virginianos. Cada vilosidade, cada coisinha, cada voltinha, né, absorvendo e criticando e separando o que serve do que não serve, o que vai ser absorvido, o que vai ser jogado em fora. Isso é, né, o intestino, inclusive, ele é tão separadinho que ele separa até em dois, o que é grosso e o que é delgado, né? Assim, e dá tanta voltinha e tanta coisinha e tanto detalhezinho e tudo isso separando, discriminando, né, vendo, então ele é exatamente esse lugar. Então um tempo virginiano é um tempo para prestar atenção nos intestinos, é ótimo para fazer uns detox, né. E nesse sentido, todas as plantas que trabalham um pouco dessa energia que separa, que ajuda a depurar, que ajuda a limpar, que ajuda a purificar, né, esses temperos que são anti-inflamatórios e depurativos e digestivos são ótimos, né. Então, às vezes, a gente vai pra uma cela, mesmo que ela também seja meio leonina, ou para uma camomila que é ótimo para o sistema digestivo, né, mas um chazinho de carqueja, de alcachofra, né, pega um amarguinho, um boldo, ele é
pensa num troço virginiano que é um boldo, né? Então, assim, um bom depurador, né? Pega lá uma colina, vamos botar os intestinos para funcionar, depurar e limpar e purificar um fígado, um pâncreas, né? Fazer uns detox é ótimo, né? Pedras que trabalham também com energia de purificação e limpeza são extremamente bem-vindas, né? Algum jaspe verde, né? Uma amazonita, elas vão trazer disso, e muitas vezes pedras amarelas e caramelos, né? E com essas cores da palha, né, com essas flores do grão maduro, são bem-vindas com essa energia virginiana, né? Então a gente tem muito desse jaspe, vários tipos de jaspe, e jaspe leopardo, e jaspe sanguíneo, e jaspe verde, e jaspe onça, e jaspe cobre, e jaspe isso. Meu Deus, tem quantos jaspe? Tantos quantos são opiniões virginianas, né? Então, assim, oficialmente, né, esse mundo rico de detalhes, eles são super bem-vindos nesses tempos virginianos, né? Os próprios aromas que ajudam a fazer limpezas, né, digestivos, pensa num aroma de tomilho, no aroma de orégano, nesses aromas, né, que ajudam nesses óleos essenciais que ajudam para fazer purificações, limpezas, depurações, eles são super acolhedores nesses tempos virginianos. E de cor amarelinha, o tal do Immortelle, né, bem? Que inclusive é bem virginiano de tão difícil que o bichinho é. Mas nós Olha, vamos falar mais do Immortelle quando chegar em Libra, e a gente vai falar do glamour e da nossa, Cleópatra, e da chiquetérrima, e da pois é. beleza, e aí a gente vai vir com maquiagem, make, desde, né, do primer até o meu, né, o Curvex, e rímel, tudo, kit Tá, completo. Deixa tá. chegar a Cleópatra no Libra. Isso, E o cachorrinho, chegaremos lá. o cachorro de óculos e lápis na boca arrasou, né, Fer? É bom, né? Eu acho que então combinou demais da conta. Graça. Eu acho que a gente com isso concluiu, né, gente? Boa. Eu acho que a gente concluiu essa fala virginiana do encontro de hoje, desse lugar tão importante que é falar da colheita, que é falar do como é que a gente organiza essa colheita. Claro, ainda temos os nossos gigantes, Saturno, Netuno, ainda em peixes, estão lá transitando lentamente, E trazendo ajudando a manter o sempre. equilíbrio, né, do Virgem Peixes, ajudando a manter a fé em meio à crítica. Exato. E aí, né, aqui está ele, mais uma vez, naquele lugar que ele está agora, retrogradando. Então, assim, nem tenho mais muito o que dizer, mas acabei trazendo, né, uma imagem nova da Fênix renascida, a habilidade de se transformar ou de trazer, né, das profundezas transformações, e o meu, claro, meu joinha para ele, ok, né? Continuo tentando sobreviver a essa passagem. Mudanças sempre levam tempo, né? E o Plutão garante, né, que ele vai dar o tempo certo para cada mudança acontecer. É isso aí. E aí a turminha também, essa é uma turminha boa, vai, os dois lá em Touro, estão fazendo, né? Eu sou fã dos dois aí. Eu acho que eles Virgem é estão uma energia fazendo. de plantio e de colheita. E Urano e o Júpiter em Touro garante que a gente está plantando em terras férteis. Porque Que a podia estar gente. plantando na pedra, né? Podia estar fazendo o maior esforço, mas o terreno podia ser estéril. Né, podia Perfeito. ser um tempo de plantio e colheita em terrenos estéreis, mas graças a Deus não é, né? O Júpiter e Urano em Touro diz que apesar do trabalhão que está dando, a gente está plantando em terrenos férteis, vai vir bons resultados. Então vamos acreditar, né? Vamos fazer acontecer. Bora lá. Isso, ele falou bons resultados, ele não falou resultados rápidos. Ah, não, verdade, né? Mas bons resultados já é alguma coisa. Com Já dá um pouquinho de certeza. acalanto no coração, não é? Já Com que as certeza. dádivas do passado continuam vindo nesse momento de Libra, né? Desse Isso. glamour. A gente vai aumentar mais essa energia libriana no mês que vem, né? Mas esse nó do sul em Libra, acho que principalmente para lembrar para as pessoas que legal, você levantou, vai resolver toda a sua vida e ela vai dar certo. Lembra de dar bom dia para os outros e sorrir. Pode tomar um café antes, não tem problema. E lembra de dar boa noite para os outros, né? Seja educado. Isso, lembra de ser gentil de vez em quando, por favor, né? Só um pouquinho. E aí para o Brasil? Fica como, hein?
O Brasil é um país virginiano. Tem que lembrar que o Brasil é um país virginiano, né? Então, temos Mercúrio e Sol. O Brasil nasceu dia 7 de setembro, às margens do Rio Ipiranga, né? Lá em São Paulo, 4h50 da tarde. Então, ele é um país virginiano. Nenhum outro país do planeta tem uma lei, tem um código penal, né, Jaime? Tão grande quanto o nosso, né? Tanta lei quanto a gente para cada detalhe, e cada lei ainda tem todas as emendas e todas as exceções, a regra e todos os detalhes, assim, meu Deus, como a gente tem regra, né, no Brasil. E o mundo inteiro copia os nossos códigos da criança, adolescente, dos velhinhos, dos novinhos, dos de trás para frente, de frente para trás, assim, de tanta regrinha que a gente é bom em regrinha e ter opiniões, né? Apesar que o ascendente em aquário do Brasil faz com que toda a nossa organização a gente não bota em prática nenhuma, mas isso é uma habilidade muito grande que o brasileiro tem, né, de criar tanta regra e conseguir escapar de todas, conseguir desviar de todas sem cumprir uma. Tem que ser muito criativo com esse ascendente em aquário, né? O ascendente em aquário do Brasil é a energia do progresso na bandeira, e o sol em virgem no Brasil é a energia de ordem na bandeira. Então, esse é um momento de ordem, ainda não é um momento de progresso. Perfeito, adorei, adorei, adorei. Então vamos fechar, né? E deixar esse mês tornar as nossas questões perfeccionistas, inteligentes, práticas, né? Que a gente consiga, inclusive, colocar tudo isso para funcionar da melhor forma possível, para que a gente possa estar aqui, os três, juntos, né? No dia 24 de setembro. E aí a gente vai estar falando exatamente dessa toadinha libriana, outra pegada, outra conversa, outro glamour, né? Agora a gente vai para uma nova pegada. Então, eu queria agradecer a todos aqueles que estão com a gente, né, nessa noite, com esse friozinho, né, mas aqui nos prestigiando, assim, um grande prazer de estar aqui mais uma vez. Obrigada, gente. Beijo, beijo, beijo. Beijo. E Beijo, até o mês que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui.